Hoje é dia 5 de junho de 2019, nós estamos na Assembleia Legislativa de São Paulo, no Salão Teotônio Vilela. Vamos entrevistar, vamos falar, vamos filmar tudo sobre frente parlamentar em defesa do setor de energias, barragens, saneamento básico e recursos hídricos. Eu quero passar agora a palavra para o nosso companheiro, que foi presidente da Agência Nacional de Águas, a ANA, né? Que foi citado aqui em várias falas, ex-presidente da SANASA, que é a Companhia de Saneamento Municipal de Campinas, né? Então ele tem muito para falar sobre esse tema também. Então está aqui o Vicente André, passo a palavra para ele. Obrigado. Bem, primeiro, boa noite aos companheiros e companheiras que estão aqui. Também cumprimentar a deputada Marcelia e também todos os deputados que se comprometeram com o lançamento da frente. O Enio, o Emílio, a bancada ativista também, o próprio Luiz Fernando que passou aqui tempo conosco. Eu penso que esse momento do lançamento dessa frente é extremamente importante. Também no dia de hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, porque nós estamos numa conjuntura sobre diversos aspectos, onde resistir tem quase que a mesma dimensão de avançar. Hoje nós temos que impedir os retrocessos que estão acontecendo. O lançamento em todas as esferas, mas aqui também em particular em relação às questões ambientais do nosso país e no estado de São Paulo, o lançamento dessa frente ela pode possibilitar não só a discussão desses diversos temas que estão sendo abordados aqui, mas também um sinal de resistência em relação a medidas que representam um retrocesso não só para o nosso Estado, para o nosso país, mas que pelo alcance das medidas que estão sendo anunciadas pelo governo do Bolsonaro, terá um comprometimento com o futuro do nosso planeta e das futuras gerações de todo o nosso planeta, principalmente em relação às questões da Amazônia. Queria cumprimentar o Alexandre, cumprimentar o Antônio. O Antônio fez aqui uma exposição juntamente com o Pedro e com a Francisca, muito interessante. E eu queria rapidamente, Antônio, complementar de que, na verdade, a cada medida provisória, e agora o projeto de lei que está sendo lançado pelo Governo Federal, a partir do golpe de 2016, esse golpe, obviamente, tinha todo um significado que é atentar contra os direitos da sociedade, destruir o patrimônio social. Cada vez mais eles estão sofisticando, né, e piorando o processo todo que leva ao possível privatização do setor de saneamento. O senador Tasso Gereissati, ele é autor também de um outro PL, e nunca ganhou muita dimensão, mesmo porque no Brasil essa questão de água e saneamento tem uma complexidade, que as pessoas são sistemas diferentes, têm regras diferentes, onde no PL 495 o senador Tasso Gereissati propõe a privatização da água bruta no Brasil. E é preciso também dar muita atenção a esse projeto, e provavelmente na sequência desse esforço para aprovação do PL, agora com o número 3261, ele também vai trabalhar no sentido de privatização da água, de tal maneira que, constituído um chamado mercado de águas no Brasil, esse mercado de águas sai de qualquer regra pública de gestão de recursos no nosso país. Então é muito importante esse processo de resistência, né? O senador, eles agora, Francisca, eles sofisticaram, não tem mais essa condição que você mencionou da obrigatoriedade, mesmo porque ela seria derrubada facilmente. Eles agora incluíram, além de manter uma redação ambígua, mas eles incluíram, estão para incluir, não no projeto 3261, mas eles vão incluir no apoio aos estados e municípios a condição naquele rol, eles vão dar 8 disciplinas. Dessas 8 disciplinas, você escolhe 3. Entre as 3, a privatização do seu serviço municipal, da sua empresa estadual de saneamento. Então, nós estamos enfrentando efetivamente um avanço cada vez mais sofisticado
das regras, alteram inclusive o funcionamento, como foi dito aqui, do próprio processo de saneamento no Brasil, com a criação da regionalização. Estão criando uma novidade que, no caso brasileiro, vai representar um desastre, na minha opinião, nas áreas urbanas, que é considerar a separação entre águas fluviais, águas da chuva e esgoto, que no Brasil se desenvolveu trabalhando essa separação e a obrigatoriedade de você tratar dos esgotos lançados. Eles vão trabalhar no sentido de você poder lançar os esgotos diretamente na rede pluvial sem nenhum tipo de tratamento, o que vai representar um desastre sofisticado que eles estão implementando. Queria cumprimentar também o Carlinhos vai falar aqui sobre segurança de barragem, principalmente o setor elétrico. Eu acho que essa é uma questão, inclusive pela sua apresentação, Luciano cumprimentava também, é extremamente importante. Principalmente, eu queria chamar a atenção aqui para as pequenas centrais hidrelétricas. A gente tem como dimensão no geral de falar dos grandes barramentos, e obviamente que isso é uma preocupação muito grande, mas o nível de manutenção das pequenas centrais hidrelétricas no estado de São Paulo e no Brasil é um verdadeiro desastre, né? E o risco que essas, sob o nome de PCH, elas podem oferecer para a população é tremendo. Queria cumprimentar também a Deise sobre a questão dos gasistas. E a mim me foi dada a tarefa de falar um pouco sobre saneamento, que já foi bastante bem explorado aqui, e um pouco sobre a questão de barragem no estado de São Paulo, que também já foi bem explorado. Então eu vou tentar trazer para vocês algumas contribuições. Essa experiência, seja na área de saneamento, na energia, que eu tive a oportunidade de trabalhar também, no caminho do meu presidente, na Sindicato de Eletricidade, no CPFL, na própria Sanasa. Na minha opinião, no processo de privatização da Sabesp, esses reservatórios serão privatizados juntos com o FAESP. Na minha opinião, cabe uma lei estadual, poderia ser de uma outra dimensão, mas aqui no âmbito da Constituição, da criação de um projeto de lei que separe os reservatórios de água do processo de privatização das empresas. Isso vai obrigar que os reservatórios sejam administrados por um outro ente, que no caso do Estado de São Paulo provavelmente seria o DAE, mas que não podem ficar sob a responsabilidade das empresas de saneamento. Na questão da Sabesp se fala em 12 bi, talvez o número mágico para a privatização da Sabesp é o número que o Meirelles anuncia. A construção de um sistema Cantareira, hoje teria um valor infinitamente superior aos 12 bilhões. A construção do sistema como Alta Tietê, infinitamente superior aos 12 bilhões. E junto com a privatização das empresas, a privatização desse sistema. Então eu penso que num primeiro momento há a possibilidade de uma lei estadual impedindo, separando no processo de privatização os reservatórios dos outros ativos que compõem as empresas de saneamento. Segundo, que já está para lá de maduro, é você propor um projeto de pagamento para os municípios produtores de água, que hoje não tem nenhum tipo de benefício sobre a construção de um reservatório de água no seu município. Diferentemente do setor elétrico, onde existe a CEFUR, você colocou aqui, onde o município recebe uma parcela importante dessa contribuição, no caso de água não há nenhuma. E acho que nós já poderíamos tensionar na criação da CEFUR, direcionando da CEFUR para recursos hídricos, direcionando para que haja um fundo, uma contribuição específica para os atingidos de barragem. Eu tentei trabalhar isso com o MAB, porque os municípios mudaram isso em nível nacional, antes era 50-50, na verdade 45-45, da CEFUR, de que houvesse uma parte dessa receita fosse destinada à manutenção de um fundo destinado ao atingido de barragens. Porque o que acontece? As pessoas são atingidas, o dinheiro vem para o município, para o Estado, e eles passam para fazer praça, para fazer uma série de coisas, quando as pessoas que são efetivamente atingidas pelo empreendimento não têm nenhum tipo de fundo de recurso permanente
cumprimentar o deputado Emílio, grande abraço. Nenhum fundo permanente para minimizar os impactos causados por esses empreendimentos. Eu penso também que nós precisaríamos criar, isso a partir da experiência de Pedreira, que eu vou falar muito rapidamente em seguida, criar um certificado, como existe no Plano Nacional, um certificado de regularidade de obra limpa. O que é isso? Muitas vezes quando você faz um barramento, né, ou qualquer grande obra, mas principalmente uma barragem, você imagina que essa barragem, imediatamente, ela vai ser capaz de atender a população com o suprimento de água. Isso não é verdade. No caso de Pedreira, eu vou falar isso rapidamente, mas de outras também, as barragens só são viáveis se forem construídos os sistemas adutores que levem essa água para a população que efetivamente vai ser atendida. Se você não tiver a combinação dessas duas coisas, você vai trabalhar na construção da barragem, a barragem vai se transformar num verdadeiro elefante branco, inútil, grandes impactos ambientais e sociais, e ela não vai se destinar a absolutamente nada, a não ser especulação imobiliária e ao financiamento das grandes empreiteiras. Então eu proponho também, me disponho inclusive a assessoria aqui da Assembleia, ajudar na elaboração desses projetos, criar um certificado nessa direção. Penso também que nós precisaríamos cuidar dos mananciais que já existem aqui no estado de São Paulo e que muitas vezes, em função do problema da poluição, eles não são devidamente utilizados, e aí a política é de impactar novos mananciais. Então vai se impactar o Vale do Ribeira, vai se impactar a Bertioga, o Rio Paraíba do Sul, a bacia do PCJ e quantas outras forem. Na minha opinião, nós poderíamos ter um projeto de lei determinando que a expansão da produção de água no estado de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, seja obtida principalmente ou exclusivamente a partir do reservatório Billings. Porque nós estamos com a Billings poluída há dezenas de anos e não há uma política efetiva, a não ser demagógica, no sentido da despoluição dessa barragem. Então não despolui a Billings, que tenha uma ideia, é maior do que o sistema Cantareira todo. A Billings é maior que o sistema Cantareira, enquanto o sistema Cantareira tem que produzir água em torno, somando São Paulo e a região do PCJ, de 40 metros por segundo, a Billings aqui fornece menos de 12, quando ela é do mesmo tamanho. Então acho que cabe também um grande processo de determinar prioridades para que a gente evite essa política que da noite para o dia, de acordo com os interesses que são eleitorais ou das grandes empreiteiras, a gente acorde com novos mananciais sendo explorados com custos sociais e ambientais extremamente elevados. Eu tenho aqui 2 minutos, eu queria falar um pouco sobre o Pedreira. Pedreira sobre a concepção geral da crise de 2014, todo mundo aqui na região metropolitana de São Paulo ficou muito impactado pela crise. Imagina que qualquer obra de segurança hídrica, ela produz necessariamente resultados positivos para a sociedade. Isso não é verdade. Mas as pessoas estão com essa concepção. Para que é isso? Isso aqui é para aumentar a segurança hídrica. Então é bom, pode fazer. E não se faz uma análise efetivamente do que está sendo proposto. No caso de Pedreira e Amparo, dessas duas barragens, o que está acontecendo lá é um escândalo. É um escândalo. O processo de aprovação é todo feito cheio de irregularidades. Inclusive no CONSEMA, no Conselho Estadual de Meio Ambiente aqui de São Paulo, que em 2 reuniões aprovou as duas barragens. E quem era o secretário estadual de Meio Ambiente que aprovou essas 2 barragens? Ricardo Salles, que hoje é o ministro de Meio Ambiente. Na condição da Diana, eu mandei um comunicado ao presidente, ao superintendente do DAE, dizendo que a barragem de Amparo não tinha condições de qualidade de água. Fizemos isso num esforço rápido, porque sabíamos que tinha reunião na segunda-feira, na reunião do CONSEMA. O que aconteceu na reunião do CONSEMA? Essa informação foi omitida. E dali para frente, todo o processo de licenciamento dessas barragens seguiu com base
em informações mentirosas do DAEG, dizendo que as barragens tinham condições de água, de qualidade de água adequada. Seguiram-se inúmeras irregularidades no licenciamento, na aprovação na cidade de Campinas, na aprovação de Pedreira, onde o prefeito anterior e o atual também está comprometido com a construção da barragem, aprovaram sem nenhum tipo de consistência jurídica nesse processo. Os riscos sociais são imensos sobre a cidade de Pedreira, como vocês viram aqui. A barragem fica a 2 quilômetros de Pedreira, são 2 minutos de reação. Não tem o menor cabimento você fazer um processo como esse. Os riscos ambientais é a área mais protegida da cidade de Campinas, dentro de uma área de preservação permanente. Essas barragens precisam ser de fato impedidas. Essas barragens têm ainda, e aí eu caminho para o encerramento, elas são inúteis, como eu falei antes. Quando elas foram aprovadas como barragem, se pensou, ela vai regularizar a água. É verdade, regulariza. Mas elas são inúteis porque elas têm uma característica. Essas barragens não servem para fornecer água para quem está abaixo da cidade, porque essas cidades não passaram por crise hídrica. Essas barragens servem para trazer água para as cidades que estão acima da barragem. E nesse processo de trazer água para cidades que estão acima da barragem, tecnicamente essas barragens são, esse sistema adutor, é absolutamente inviável. Isso tem que vencer, além de outros fatores, mas esse é o mais fácil da gente fixar, 200 metros de altitude. Tem que passar por um barranco, por um morro de 200 metros de altitude. E ainda, fazendo um processo de transferência, porque lá são dois rios, o rio Jaguari e o rio Atibaia. Vai transferir a água desse rio para esse rio, que é o rio Atibaia, que é o rio que atende Campinas, por conta que no rio Atibaia, alguns quilômetros abaixo, eu vou precisar tirar água. Então vejam, vou fazer um negócio absolutamente inviável, maluco, que para compensar uma quantidade de água que eu vou retirar no rio Atibaia, eu preciso fazer uma transposição. Quando essa alternativa de colocar água no rio Atibaia, ela é absolutamente viável simplesmente através da alteração das regras de operação do sistema Cantareira a custo zero. As barragens do sistema adutor vão custar mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, quando você pode, acreditem, fazer isso a custo zero, e simplesmente esse governo não aceita sequer discutir essas alternativas técnicas. Penso, para encerrar, de que a barragem de Pedreira, pelo seu simbolismo, por estar em andamento, por estar cercada por uma redoma, onde esse problema não consegue sair da região, mesmo porque há um intenso processo de especulação imobiliária. Essas represas não são para fornecimento de água, essas represas são para especulação imobiliária, e os detentores dos meios de comunicação são aqueles que são mais interessados na especulação imobiliária em torno dessas barragens. Então nós precisamos romper pelo simbolismo o que está acontecendo nessa região e tentar impedir que ela avance. Eu penso que isso pode ser, se vocês encontrarem uma estratégia, um elemento de pressão no parlamento em relação ao governo do Estado de São Paulo. No mínimo, a barragem tem que parar para estudar esse conjunto de alternativas que são muito mais viáveis, muito mais baratas, muito menos impactantes. Eles têm que estudar essas alternativas antes dessas barragens prosseguirem. E tem que fazer uma visita organizada, politicamente relevante à região. A região se sente impotente. As pessoas dizem, eu sou contra a barragem, mas elas vão acontecer. Nós temos que levar esperança para elas e levar para elas a mensagem que essas barragens não vão acontecer na cidade de Pedreira e de Amparo. Muito obrigado.